aluga um amigo, agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo podcast. Eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. Bolitz, deixa eu perguntar uma coisa. Você conhece o Tinder? Só ouvi falar. Só ouviu falar? Ah, nunca viu nem comeu, só ouviu falar. Isso. Imagina se ele existisse nos anos 90. Seria foda, hein? Seria foda, né? Mas esse filme, o Rent a Pal, ele é sobre um cara que só precisava de um empurrãozinho pra se tornar um incel frequentador de apps de namoro. Temos uma sinopse pra esse filme? Sim, ó. Em 1990, um solitário solteiro chamado David procura uma forma de escapar da tarefa diária de cuidar da sua mãe idosa. Enquanto procurava uma parceira por meio de serviço de namoro por vídeo, ele descobre uma fita VHS estranha chamada Rent a Pal. É muito gostoso falar o nome desse filme, né? Rent a Pal. E onde que a gente pode assistir Rent a Pal? Esse filme não foi lançado oficialmente no Brasil, então só via torresmo. E só pra avisar, nesse podcast a gente vai ter muito spoiler de Rent a Pal, porque ele é um filme de 2020, né? Que se passa nos anos 90. É um filme novo, então, né? Se você não assistiu ainda... Segura a peru. Esse filme ele foi dirigido por John Stevenson e ele se passa nos anos 90, né? Como a gente comentou no início do podcast. David é o personagem principal, o cara que ele alugava algumas fitas, né, de mulheres se apresentando pra conquistar um namorado. Basicamente, a pessoa ia num estúdio mesmo, assim, né? Porque nos anos 90 não era todo mundo que tinha câmera e as câmeras elas eram gigantescas, então é só um cinegrafista mesmo, profissional, que tinha câmera. E a pessoa ia lá no estúdio, tudo, e falava sobre si. No caso, é a mesma coisa de Tinder mesmo, né? Que a gente coloca lá uma apresentaçãozinha. Ah, eu sou a Ana Carolina, mais conhecida como Cal. E eu gosto de, sei lá, comer uns chocolate. E eu gosto de sair pra ir em show de rock. E aí as pessoas meio que, tipo, você falava das suas características, né? O que você gostava, o que você não gostava. E assim as pessoas iam se conhecendo, assim, né? E você ia assistindo esses vídeos e você ia descobrindo se você gostava daquela pessoa pra poder voltar lá no lugar que você... Pra você dar um match, você tinha que ir num lugar, num prédio. Não precisava, não. Não precisava? Você sabia que você podia dar match por telefone? Você ligava, né? Boa. Mas aí, como ele ia lá várias vezes, ele tanto ligava quanto perguntava pra recepcionista lá, né? Se tinha alguma resposta pra ele e tal, essas coisas. Cara, se você conseguisse um date a partir dali, é porque a pessoa queria muito você mesmo, assim, sabe? Porque tinha que fazer todo um esquema, né? Eu não sei se esse serviço existia. Também não sei. Não sei. Ele é muito uma cara de realmente você pegar o Tinder e transportar ele pra aquela época. Eu lembro que, tipo, no começo dos anos de internet e tal, eu comecei a usar a internet muito cedo, 90 e pouco, eu já usava internet, 94, 95 eu já usava internet. E só que, tipo, eu lembro que, sei lá pros anos 2000 e pouquinho, tinha aqueles sites, né? Que é tipo um Tinder, mas é um site. Ah, eu nunca usei no comecinho da internet, tipo, os 2000 e pouco, assim. Eu usava IG primeiro, porque eu tive IG. Sim, mas tinha, eu não lembro o nome. Um Encontro Perfeito, essas coisas assim. Ah, e tipo o Par Perfeito e tudo. Isso. Ah, mas isso daí foi mais depois, né? Porque eu lembro que eu fiz o Par Perfeito, mas eu já tinha mais de 18 anos. Eu tinha 18 anos em 2003. É verdade. Eu tinha 2006, mas eu ainda não tinha feito. Por aí já existia esse tipo de site. Provavelmente lá nos Estados Unidos já existiam outros serviços, né? Ah, sim, com certeza. Que né, a nossa internet foi melhorando aos poucos. Mas eu acho que esse filme ele é realmente muito... Ele pegou a ideia do Tinder e transportou pro tempo passado, né? Tem mais cara de uma pessoa que realmente criou, né? Tipo, como seria o Tinder em 1990, né? Tem uma curiosidade interessante, é porque o Rent a Pal foi baseado numa história do próprio diretor mesmo, né? Em 87, ele foi pra uma locadora, ele tinha alugado, né, uma fita VHS lá, que se chamava Rent a Friend, que é alugue um amigo, né? No caso, você realmente alugava um amigo, porque você ia lá, colocava a fita da cassete na TV, e era o mais próximo de uma interação mesmo entre você e a TV, que eles conseguiam chegar nos anos 80, no caso, né? Que era, a pessoa ia lá e falava: oi, tudo bem? E você respondia na sua casa, e a pessoa falava: que bom que você tá bem. Então era, tipo, realmente uma conversa de amigo. Só que, cara, é um pouco doentio, né? Quem aluga isso daí. Mas é uma curiosidade também, porque eu teria essa curiosidade de saber, tipo, como que é uma fita dessa, sabe? É interessante, assim, Foi uma coisa que me fez pensar depois, por que tinha essa fita
dentro de um site de namoro, né? Dentro de uma loja de namoro. Era uma fita pra, realmente, o que você falou, pra fazer interação, né? Não era pra você ser amigo do Andy. É pra você interagir com ele. Então. É tipo game, né? Exatamente. Porque querendo ou não, tipo assim, vai chegar uma hora que você acaba decorando as falas, você decora o tempo de demora que ele tem entre uma fala e outra. Então você meio que, tipo assim, meio que treina como você conversar com uma pessoa. Se você for ver pelo lado didático, sim, né? É bom pra você treinar, pra você criar novas amizades. A pessoa que é meio difícil de se comunicar e tudo mais. Né? No caso do David, a vida dele era meio bem difícil, né, cara? A gente vai falar mais pra frente aí, mas... Exatamente. A gente comentou sobre o Andy, né, aqui. O David, que é o personagem principal, que é o que tá procurando uma namorada, né, e vai lá pra procurar e acaba encontrando, né, no lugar lá onde ele buscava novas fitas e tal. Então ele foi, né, alugou o Rent-A-Pel, tudo, né, ele fez amizade com esse Andy, assim, mas chegou uma hora que ele ficou muito fissurado mesmo nessas conversas com ele, né. Até então a gente olha e pensa, ele é um cara solitário, entende? A vida dele é basicamente cuidar da mãe idosa, que a mãe dele tem demência, né, e tudo. Então ele tem que cuidar dela, ele é o cuidador dela mesmo, né? E ela não lembra dele, ela acha que ele é o marido dela, o Frank. Que é o pai dele, né? Exatamente. Então ela conversa com ele e tudo, só que o Frank, ele é o pai do David e que ele tirou a própria vida dele, né? E ela não entende isso, ela acha que o David, ele não tá lá porque ele não cuida dela, e o Frank que tá lá do lado dela, enquanto o Frank não existe há não sei quanto tempo, porque eles não falam exatamente quanto tempo que rolou isso, né? Não tem uma temporalidade assim, sabe? Não tem nem um ano exato, eu acho. É verdade, só diz que é anos 90. Sim. Mas em nenhum momento a gente sabe qual que é o ano, quanto tempo se passa entre ele alugar a fita e todas as coisas acontecerem. Então a gente não sabe se durou dias ou se durou meses, anos. Então a gente não entende muito bem, assim, sabe? Tipo, ele não coloca tanto essa temporalidade assim pra gente. Aí a pessoa que tá ouvindo não assistiu, ou então ficou na dúvida de assim, mas por que ele era um cara que tava procurando uma namorada e pegou uma fita com um cara? No inglês, eles não têm o gênero, né? É verdade. E o Paul, depende, tem gente que fala pau, tem gente que fala Paul, tem gente que fala Pel, depende acho que da onde a pessoa vem, ela fala de um jeito. Significa tipo um amigo, um parceiro, assim, sabe? Tipo, você é minha Pel. Olha. Você é minha parceira, mas é minha amiga parceira, minha brother. Além de você ser minha esposa, você é você é minha parceira, você é minha pau. E aí, talvez isso que tenha chamado a atenção dele, entendeu? Não fica explícito. Sim, é verdade, porque ele bota a fita e ele se surpreende que é um cara. Não dá indícios de ele tá procurando alguém. E sim, ele tá procurando uma mulher. Isso sim fica indicado. E é por um acaso que ele acaba pegando a fita. Verdade. E é interessante que esse filme, ele trata de um tema muito atual, né? Que é a questão da gente... Apesar de você ter um amigo ali, que é um amigo virtual, né? Que a gente tem, inclusive hoje em dia, né? O que a gente mais faz é conversar com as pessoas via internet, né? No caso. Via internet. Muito antigo, antigamente, existia essa parada de ser, meu amigo virtual, né? Sim. Aí é isso. Porque hoje em dia você encara todo mundo como seu amigo, né? Não é o amigo da escola, amigo disso, amigo daquilo, é amigo virtual, no caso, né? E hoje em dia a gente tem muito disso, né? Apesar da gente ter amigos, a gente ter contato, ainda existe aquela solidão, porque tudo isso que você faz, algumas pessoas fazem, né? Elas fazem dentro do quarto delas, dentro do escritório delas. A gente mesmo, né? Trabalha em casa e trabalha com várias pessoas, faz reunião, conversa e tal, tudo. Mas, cara, o tempo todo a gente tá sozinho, a gente não tá junto com as pessoas de verdade, a gente não tá numa mesa, né? Então, apesar da gente conversar, ainda existe essa solidão mesmo, né? Então, cada vez mais, o David, ele percebe isso, né? Porque ele é uma pessoa muito solitária, que ele só lida com a mãe dele e vê esses vídeos das mulheres e tudo. Até porque ele não trabalha, né? Em um certo momento até é questionado de onde você tira o dinheiro, né? E tal, porque ele paga tudo com cartão de crédito, né? Sim, verdade. É tudo da pensão, né? Da pensão da mãe. E assim, basicamente, é importante? Porque, cara, ele cuida da mãe dele. Sim, e a vida dele é isso. Né? Então ele não tem como... Se ele quer cuidar da mãe dele, ele não tem como trabalhar, porque ele não pode deixar a mãe dele sozinha. Então é a saída que eles viram lá, e durante boa parte do filme, a gente vê o David como uma pessoa boa, sabe? Um cara legal, um cara bom, só tímido pra caralho. Então ele acaba, pela
pela timidez, ele acaba sendo uma pessoa meio estranha. Por isso que no comecinho a gente falou que ele precisava de um empurrãozinho pra ser um incel. Ele era uma boa pessoa, ele cuidava bem da mãe dele, atencioso, fazia... Por mais que a mãe dele tivesse demência, eu acho que ela tinha Alzheimer, talvez, que é uma demência, né? Eu não sabia, você me falou quando a gente tava assistindo. Cara, eu tive casos de Alzheimer na minha família e a pessoa fica agressiva, não te conhece, te confunde com outras pessoas. E é triste, né? Triste. Tipo, ele faz comida pra ela não quer a comida, mas ele tem o método dele, né? De assistir um filme junto com ela e tudo mais. Então ele é uma boa pessoa, mas ele tá no limiar ali de... Exatamente. E ele começa a entrar muito nesse universo da amizade dele com o Andy, né? Que é o tal cara da fita, né? Do Rent a Pal. Começa a passar cada vez mais dias sozinho no porão, né? Porque ele mora no porão da mãe dele. Ele passa cada vez mais dias sozinho, mais momentos do dia sozinho, né? Com esse Andy. Então ele conversa e tudo, tal. Ele responde as perguntas, ele já sabe o que vai responder, o que ele vai perguntar e tal. De tantas vezes que ele assistiu o filme, ele começa a ter alguns sentimentos de amargura e ressentimentos pela própria vida, assim, né? Ele começa a ver que, aos poucos, ele parece ser um merda, entende? Porque ele não consegue mulher direito, porque ele não é tão bom assim. Só que, ao mesmo tempo, quando ele consegue, ele tá deixando o amigo dele de lado, porque é isso que o Andy, meio que, tipo, é isso que ele interpreta do Andy, né? Que em nenhum momento o Andy fala coisas. Ele só interpreta coisas que o Andy diz. Ele tá deixando o Andy sozinho, então ele não pode. Ele não é bom o suficiente pra ficar com essas mulheres, assim, porque, tipo, as mulheres não gostam dele. Só que, cara, ao mesmo tempo, quando ele consegue... Na verdade, a gente nem sabe se as mulheres gostam dele, né? É que ele nunca tem match. Então. Aí é isso. Então, tipo, na verdade, esse cara, ele fala pra ele, né? Que é muito difícil e tal. Não, ele fala, você é assim, você é assado. Então, meio que, tipo, ele acaba acreditando naquilo tudo que o Andy tá dizendo, né? É tudo baseado em especulação, né? O David, ele paga esse serviço, é um serviço de assinatura, né? O esquema lá chama Rendezvous. Então, ele paga mensalmente pra poder estar ali, ter uma fita, né? Ele faz uma fita nova, inclusive, né? É verdade. Novo... E, cara, a primeira vez que ele grava é tão legal, fofinho. Cara, ele vira um cara muito fofinho. Eu olho assim e falo, mano, esse cara parece super legal, super bonzinho, vai me tratar bem, não sei o que, bibibi. Só que daí depois o cara fala, mano, as mulheres precisam de 30 segundos, rápido, vai. A mulher não tem tempo, ela quer ver coisa e tal. Então é como se, tipo, a história dele que conquistaria não é suficiente. Mas quem tá falando isso pra ele é um cara, entende? Sim. Tipo, o cara. Não, ele resume a história dele. Tipo assim, ele fala assim, eu cuido da minha. Eu moro com a minha mãe, eu cuido dela, ela tem demência, eu adoro cuidar de mulheres. Tipo, cara, eu não ficaria com um cara desse. Doente, né? Parece que ele vai querer cuidar de mim. Tipo, vai me deixar doente pra me cuidar de mim, entende? Parece um cara obcecado. Então, o que eu falei que era questão de ser especulação, assim, a gente tem só certos comentários sobre a empresa, a gente não tem acesso a nada da empresa, não mostra que a empresa é uma empresa maligna nem nada, mas, né, cara, a gente imagina que sim, porque a mulher da recepção fala pra ele que ele consegue, o serviço funciona rápido, todo mundo consegue namoro rápido. Só que assim... Isso pode ser uma conversinha. Mas isso acrescenta na masculinidade frágil dele pra ele ficar cada vez mais com raiva e tudo mais. E aí vai alimentando aquele sentimento, né, e tal. Conversando, a gente conseguiu extrair duas coisas, né, de dentro desse filme, assim. O meu foi um lado mais de extremismo, né, né, mas o que eu consegui extrair foi o caminho ao extremismo, né, do passivo ao extremista. Sim. E você tirou um outro, que é um outro efeito, né? Inclusive, uma crítica na internet sobre esse filme, que é uma crítica não só da questão do filme, mas ele fala sobre o efeito Fodder, também conhecido, né, como o efeito Barnum. Ele é relacionado ao fato das pessoas que são suscetíveis a aceitar descrições gerais aplicadas sobre elas, assim, sabe? Então é como se fosse, por exemplo, eu gosto muito de signo, né? De ler astrologia e tal, tudo, fazer mapa astral. Mas é aquilo, tipo, cara, se você ler meu mapa astral e eu disser que o meu mapa astral é o seu mapa astral, você consegue se encaixar ali também, entende? Porque todo mundo tem parte triste, todo mundo tem parte feliz e tal, tudo. Talvez tem gente que, tipo, não é tão suscetível a isso e ouve o próprio mapa astral e diz, não tem muito a ver comigo, não, eu sou
pessoa totalmente diferente, sabe assim? Então, tipo, tem pessoas e pessoas, né? Eu gosto bastante de mapa astral, eu gosto de ler mesmo assim, sabe? Mas eu entendo que, tipo, eu sei que eu tô me encaixando ali, sabe assim? Eu gosto de me encaixar ali, mas essa é a linha tênue, né? De você se encaixar numa coisa e você viver aquilo como se aquilo lá fosse uma verdade, mas sua vida continua sendo uma coisa que, tipo, cara, sua vida é muito maior do que isso, sabe? Então é muito interessante, né? Nesse efeito Forer, tem um estudo, né, que fizeram tudo, e um psicólogo, ele fez um teste, né, numa sala de aula. Ele colocou alguns alunos, né, numa sala de aula, tudo, e pediu pra eles escreverem sobre eles mesmos, assim, fazer uma redação sobre eles mesmos. Aí, beleza, ele iria ler essa redação e a partir disso, a partir de cada uma que ele lesse, ele iria dar parecer sobre a personalidade de cada aluno. Foi sensacional, assim, sabe? Na próxima aula, assim, ele não leu, lembrando que ele não leu a resposta dos alunos, mas o que ele escreveu pra cada um deles? A mesma resposta pra todo mundo, tá? Ele escreveu aqui: você tem uma necessidade de outras pessoas gostarem e admirarem você. E ainda assim, você tende a criticar a si mesmo. Algumas vezes, você tem sérias dúvidas sobre se você fez a decisão certa ou a coisa certa. Além disso, você ainda se orgulha por ser um pensador independente e não aceita afirmações de outros sem que eles provem. Algumas vezes, é extrovertido, afável e sociável, enquanto outras vezes é introvertido, cauteloso e reservado. Se eu mando uma coisa dessa pra você, Bolites, você não vai se encaixar aqui? Porque todo mundo tem, algumas vezes, você está extrovertido. Quando você tá com seus amigos, aí você pensa, quando eu tô com os meus amigos, eu fico extrovertido mesmo, eu sou afável, eu sou sociável, tudo. Mas em outras vezes, eu sou introvertido. Quando eu tô no meio de uma situação que eu não conheço ninguém, eu sou introvertido, eu sou cauteloso, eu sou reservado. Verdade, fala sobre mim mesmo. Eu tenho necessidade de as pessoas gostarem e admirarem a mim, porque, tipo, eu quero que minha esposa me admire, eu quero que minha mãe me admire. Então, sim, você tem um momento que você quer que as pessoas te admirem, porque mães e esposas são pessoas. Ainda assim, você tende a criticar você mesmo. Todo mundo tem aquele momento que você se critica mesmo, assim, sabe? Então, cara, esse texto fala sobre qualquer pessoa, sabe assim? Tipo, se eu mandar isso pra você, se você não entende muito, você vai chegar e vai falar, cara, ela me leu. Sabe assim? Então, esse é o efeito Forer mesmo, né? Isso acontece bastante. O nome do psicólogo, só pra gente deixar claro, né? É Bertrand R. Forer. Ele que determinou, né, a partir desse estudo, que existe esse efeito Forer mesmo, né? Das pessoas, elas se identificarem com qualquer coisa. Tem uma autoridade ali, né? Tipo, no caso, a astrologia não tem uma autoridade, mas, cara, você vai numa taróloga, ela vai falar isso pra você e vai ser super legal, assim, sabe? Tipo, você vai se identificar. Só que, mano, ela pode falar qualquer coisa, ela não te conhece, entende? E, tipo, ela tá acertando as coisas. E isso acontece muito com coaches também, né? Os coaches, eles sempre falam pra você que não, porque você é assim, assim, assado, porque você precisa levantar às 5 horas da manhã, porque assim você consegue, tipo, trabalha enquanto eles dormem, que não sei o quê. Cara, quem que não fica motivado depois de ir num lugar de coach, ouvindo só que você é foda, que você é foda, que você é foda, você só precisa fazer um pouco mais pra você ser muito mais foda, que não sei o que. Eu, que odeio coaches, cara, se eu ouço isso, é óbvio que eu vou sair muito mais forte de lá, gente, porque ele tá me falando que eu sou forte, ele não tá falando que eu sou fraca. Ele tá falando tudo que eu quero ouvir, sabe assim? E tudo que eu acho que eu realmente sou. Pode mudar um pouco a vida? Pode mudar um pouco a vida, mas eu só tô tentando me encaixar ali numa coisa que ele vai falar pra 300 outras pessoas. Esse é o efeito Forer, né? E é isso que acontece com o Andy também, com o David também, né? Porque o Andy vai conversando com ele e vai tendo aqueles diálogos, tudo. Então o David começa a se ver de uma forma diferente. Ele começa a ver a vida dele de uma forma diferente. Coisa que não era problema nenhum pra ele, hoje é. A mãe dele ser doente é um problema. Só que, cara, nunca foi. Demorar muito pra conseguir um match. Quando ele conseguiu um match que ele queria tanto, ele deixou a mulher de lado um dia porque ele queria conversar com o Andy, que é um amigo virtual. Que, tipo assim, nem é uma interação real, sabe assim? Tipo, não é uma interação real, é uma fita que tem começo, meio e fim. E ela acaba. E ele ficava... voltando nesse assunto dele ter encontrado alguém que deu match nele, né? Que foi a Lisa, que ela era uma mulher realmente no perfil dele, né? Porque ela gostava de cuidar das pessoas. Ela tinha um perfil mais acolhedor, assim, né? Ela era uma ótima pessoa, aparentemente, né? Cara, sim. E ela eu fiquei desconfiado dela. Eu também fiquei um pouquinho. Porque o filme, ele é sombrio, né? Ele é todo sombrio. Não, e outra, é um match que ele perde, né? E depois ele vai atrás, né? E aí ele fica meio desesperado e tal, mas ele consegue encontrar a Lisa e tudo mais. A gente vai pra ambientação do filme, o filme se passa nos anos 90, né? E ele realmente é muito bem... Ele tem poucos cenários, né?
fora da casa, mas ele se passa em lugares muito anos 90, né? Tipo, lugar de andar de patins, né? Pra tomar um milkshake e tal. E eles passeiam por lá, se conhecem e tudo mais. Como ele tá obcecado pelo Andy, né? Ele não vai no segundo encontro com a Lisa. A gente vai vendo ali uma construção de um extremista mesmo, cara. De um incel. Esse filme é pra gente ver a construção de um incel. Do cara bonzinho, do filhinho da mamãe que toma leitinho com chocolate, ao filho da puta que vai matar a mãe no final. E assim, isso é uma coisa que acontece. Não é brincadeira, não é zoeira, nem nada. Esse generalismo que você falou desse efeito Forer aí, é tipo, cara, é muito prejudicial, cara. Nem todo coach é filho da puta. É bom a gente prestar atenção, né? Sim, e outra, né? Muitas vezes também, a partir de determinados discursos e tudo, né, que a gente ouve, cara, em nenhum desses discursos as pessoas falam: você não consegue mulher nenhuma porque você é assim, porque você precisa matar a sua mãe, porque você não vai conseguir ninguém. Não. Mas aí, tipo assim, as pessoas meio que... É muito mais fácil você tirar o corpo fora quando isso acontece, porque fala, né? Mas eu não falei pra ele fazer essas coisas. Cara, ninguém fala essas coisas, porque ninguém é burro, ninguém é louco de fazer isso. Sim. Só que é isso que a pessoa ouve, entende? Tipo, essa é Exatamente. a interpretação. Foi o que aconteceu com o David mesmo, né? Sim. Ele interpretou que a mãe dele era um estorvo. Porque eu fico pensando assim, cara, o que era mais fácil, assim, sabe? Tipo, uma saída de uma pessoa normal. Porque assim, ele não é normal, né? Não. Se você é uma pessoa que frequenta esses lugares de Red Pill, se você é um cara muito obcecado pelas coisas, você odeia mulheres, cara, você tem um problema. Uhum. E odiar mulheres não é você dizer que não gosta de mulheres. Odiar exato. mulheres é você querer ter a mulher ideal que não existe. Exatamente. E, tipo, você querer que sua mulher seja a mulher ideal e você pensa assim, cara, você não gosta de mulher porque isso daí é uma boneca? Sim. Mas a gente, voltando ao assunto do coach, assim, eu tô realmente falando, eu, Fábio, também não gosto de coach. Você também não gosta de coach. Você tem motivo. Eu tenho motivo. Aham. Eu acho que realmente nem todo coach é pessoa filha da puta, mas o que a gente tá falando aqui é essa doutrinação pra você se tornar uma pessoa que odeia mulheres, cara. Tipo, isso é um problema. Você se tornar um incel, que é uma coisa que você vai se tornar e você não vai perceber. É verdade, né? é verdade. Então, porque o David não percebia isso, ele não né? percebeu, exatamente. Esse filme, ele realmente é um filme muito bom. Eu gosto bastante desse filme. Ele é um filme meio pesado, assim. Depois a gente se sente meio mal. Além do que você falou, desse efeito Forer, tem o efeito do passivo ao extremista, né? Porque isso aconteceu com a gente nos últimos 4 anos, né? A gente viu muitas pessoas se tornando extremistas. É verdade. Por quê? Consome aquele conteúdo que vai te incentivando aos poucos a fazer coisas que você achava estranho, mas se a pessoa vai te falando aquilo todo dia, aos poucos você vai falar assim, não. Pode ser. Não, vamos. Você vai. Eu posso ficar assim. A Cal pode ficar assim. Você que tá ouvindo pode ficar assim. Esse filme, ele é muito bom com isso, pra gente tomar bastante cuidado até com o conteúdo que a gente consome. É verdade. Pra ver se a gente não tá... O que acontece com o David, ele ouve o que ele quer. E Exatamente. muito desse conteúdo que torna as pessoas extremistas, não é que aquela pessoa só fala pra você se tornar um extremista. Em um certo momento, aquele discurso daquela pessoa, você só vai extrair o que você quer. Que é o que vai te tornar um incel, que vai te tornar um terrorista, um red pill, essas merdas aí, cara. Tipo, o Sigma, essas bosta toda aí. Isso tudo é lixo da sociedade, cara. É pessoas que precisam ser consertadas, assim. É um lixo reciclável, inclusive, né? Alguns. Outros não. eu gostei bastante de pegar esse filme, né? Até no momento que a gente tá atualmente com esse levante aí desse red macho pill, né? Desse sigma, macho tipo, alfa, essa coisa ridícula. Falar disso, né? A gente não quer atrair esse conteúdo. Se tiver esse tipo de comentário, assim, a gente vai incluir o comentário, vai denunciar o comentário. Importante a gente também contar com uma rede de apoio, né? O que a gente vê muitas vezes são pessoas, né? Tipo, ou pessoas mais velhas. No caso do David, ele é um cara mais velho já, né? Ele tem, não sei, mais de 20, mais de 30 anos já. E ele tem aquela vida de assistir o Andy, cuidar da mãe e só isso, assim, sabe? Isso é muito importante também porque a gente vê muito adolescente, né?
vangloriando esses machos sigmas e tudo, tal, tendo esse tipo de discurso, e você pensa, poxa, que tipo de gente essa pessoa vai se tornar, sabe, quando for mais velho e tudo. Então, isso aí é muito importante, até você que já tem filho e tudo, né, filho adolescente que usa a internet e tal. Cara, seja essa rede de apoio, sabe, não seja só pai, só mãe, só irmão, amigo e tal, mas seja essa rede de apoio mesmo, sabe, assim, pra você fazer essa pessoa viver a vida real um pouco, sabe, assim, tipo, isso não significa que você não possa ter uma vida online, sabe, saudável e tudo, mas, cara, vai fazer coisas, vai ter amizade, vai sair um pouco da sua bolha também, sabe, assim, tipo, vai ver outras coisas, vai dar uma respirada mesmo, assim, sabe, porque ele ficava muito nessa de quero uma mulher, quero uma mulher, quero uma mulher. Isso é até o que o date dele, a Lisa, falou pra ele, né? Por que você não faz nada? Você só cuida da sua mãe? Aí ele falou, só cuido dela, mas você não faz nada por você? Tipo, cara, porque é estranho uma pessoa que vive na internet fazendo nada, sabe? Tipo, nada. E esse é um momento onde ele começa a crescer, né? Ele muda de postura. Quando ele fala exatamente, ela, porque, então... tipo assim, não que ele não faça nada, ele tem um amigo, que ele conversa pra caramba, mas assim, cara, esse seu amigo, ele não é nem uma amizade de hoje em dia, que a gente ainda tem uma pessoa que tá falando com a gente. Não, esse amigo é uma fita gravada. O que parece ele tem a fita, que dura, sei lá, 2 horas de conversa, não sei. Todos os dias que ele assiste, ele quer ter uma história nova. Então chega uma hora que ele inventa, lembra? Ele começa a inventar, ele começa a criar um mundo na cabeça dele que não existe, porque simplesmente o Andy vai perguntar como é que foi. E o Andy vai rir da cara dele se não é legal. E o mais inteligente do filme é porque ele deixa isso muito sutil e parece sobrenatural. É sutil no começo, mas no final ele escancara. O filme, ele quis ser um pouco sobrenatural. Tem uma hora que o Andy começa a aparecer em tudo quanto é lugar da casa. Ah, verdade, em todas as Só telas, que é assim, né? Só que assim, pode ser coisa da cabeça dele ou não. Porque se você quiser ficar na camada rasa ali, tipo, é um filme que ele alugou uma fita sobrenatural, legal, você se diverte. E se você quiser ir mais fundo no filme, você também se diverte, né? Faltou só a gente comentar uma coisa, pra gente ir encaminhando pro final. O pai do David, ele é um cara... Você falou que ele se matou, né? Ele é um cara... Ele era um músico de jazz, né? E tal. Ah, é verdade. E foi um jeito dele conquistar ali a Lisa, né? Através da música, né? Do jazz, que ela também gostava de jazz. Ela até fala na fita dela, né? É legal, cara, assim, tipo... Mostrar que o pai dele era um artista e tudo mais, então foi um cara que se matou, não fica muito claro, mas... eu não lembro se eles falam no filme isso ou não falam. Tipo, eu acho que não ficou muito claro mesmo, assim. Mas parece que a mãe dele também era professora, alguma coisa do tipo, assim, né? Então, ele tinha uma boa família, criação, né? Então, é uma família legal, ele é um filho massa também, sabe? Tipo, cara, ele tinha tudo pra ser um namorado foda, sei lá, um marido foda também, sabe? Tipo... faltou realmente uma amizade. Além disso, esse filme também fala sobre amizade tóxica, né? Eu já tive amizade tóxica, você já teve amizade tóxica, a gente já presenciou coisas tóxicas, assim, no nível do filme, que acontece dentro do filme. O filme, ele tem várias camadas mesmo, cara, até dessa parada, tipo, se você quiser levar pelo lado, poxa, eu tenho um amigo que é legal, mas ele tá me incentivando a ser uma má pessoa, você se vê me nessa situação, mal. E aí se você tá nessa situação atualmente, você se vê ali, você pensa, poxa, eu acho que não é legal eu continuar com essa amizade. Ou se você já viveu isso, você pensa, nossa, será que eu chegaria nesse ponto, assim? Porque, tipo, eu cortei quando fez a primeira vez, entendeu? Então, tipo, que bom. Porque você se vê ali naquele momento, você fala, caralho, olha só como eu poderia me tornar. Eu fiquei por anos dentro de uma amizade muito tóxica e David contando segredos pro Andy. Vamos botar que ele tava ouvindo mesmo. O Andy, ele, tipo assim, teoricamente ele existe na cabeça do David. Sim. Então, o Andy é um personagem ali que tá vivendo também. Sim. E o Andy ouvia e depois dava risada. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Se você tá ouvindo a gente, você tem um amigo que faz isso, cara, ela não é seu amigo, velho. Ele não quer o seu bem. Isso eu te garanto. Não é por zoeirinha, não. A pessoa... Tipo assim, se for uma zoeirinha, aquela zoeirinha, beleza. Mas não, tipo, aquela pessoa, ela tá... Tipo, ela vai rir de você, vai te expor pra outras pessoas, né? Mas, voltando ao filme, o filme tem um final muito trash. Eu gostei porque a Lisa saiu do final. Sim, a Lisa mata ele, né? Ele mata a mãe e a Lisa mata ele.
Cara, ele chega no ponto que ele realmente mata a mãe dele, né? Porque a mãe dele... Ele ia matar a Lisa. Cara, ele tá totalmente diferente, né? A Lisa vai lá, faz uma lasanha pra mãe dele. E ela tá lá com a lasanha segurandinho assim e tal. Aí, de repente, ele começa... Nisso, o Andy tá em todo lugar da casa, em todas as telas. Tipo, da cozinha, na sala, em todo lugar. Isso daí já da mente dele, eu imagino, né? Não que ele esteja mesmo em todo lugar, porque, né? Fita VHS. E aí, a Lisa... vê, né, a mãe e, tipo, fica horrorizada com aquilo, assim. Só que nisso, pra ela chegar no porão, ela tem que entrar um pouco mais na casa. Então, a porta de saída tá atrás do David. Então, ela tem que passar pelo David pra conseguir sair de lá. E isso é desesperador, porque eu pensei assim, cara, eu não acredito que esse incel, ele vai vencer nesse filme. Não vence. Tipo assim, tem uma briga, né, entre os dois e tudo, né? Tem uma batalha e tal. Só que ela consegue pegar uma tesoura e, tipo, mete no coração dele. E o filme acaba assim, né? Ele acaba bem seco mesmo, Exato. né? Mas eu achei legal que a Lisa conseguiu... Ela ainda sai gritando, né? Tipo, ela sai lá, então fica mostrando uma parte do David, né? E a porta. E só dá pra ouvir os berros dela, né? Tipo, socorro, me ajuda, que não sei o que, né? Chama a polícia, não sei se chama a polícia, chama uma ambulância, alguma coisa assim. E aí a gente não sabe, né? Tipo, o que acontece, assim, depois. A gente simplesmente vê que ela conseguiu sair. Isso me deixou mais aliviada, sabe? Porque, cara, a Lisa não é obrigada a mudar um cara, porque ela teria que fazer toda uma questão de, cara, se ele conseguiu chegar nesse ponto, ele poderia facilmente reverter, mas isso é uma coisa dele. Tipo, ele vai ter que fazer sozinho, com terapia e tal. Pô, ninguém muda ninguém, né? O filme tem uma cena pós-crédito, que é meio tosca, não vou falar, mas além da cena pós-crédito, o filme dá muitos sinais de ser meio sobrenatural mesmo. E tem uma foto com o Andy. Tem uma coisa engraçada que o Andy é a cara do Marcelo Hessel, do Omelete, né? Eu vejo o Marcelo Hessel. Caralho, é muito... O único ator famoso do filme é o cara que faz o Andy, que é o Will Wheaton. Ele é conhecido porque ele tá no Star Trek, na nova geração, aquela equipe que é liderada pelo Picard, que tá tendo até série agora, que é o professor Xavier, que é o Patrick Stewart. E ele já apareceu em Big Bang Theory, um monte de lugar como ele mesmo, né? Porque ele é um cara meio odiado, assim, no meio dos trackers e tal. Tem até um esteroide com o nome dele. Caralho, gente, isso é muito foda, né? Will Wheaton. Caramba. Não precisa ser o Will Wheaton que destrói até... Nossa, imagina! Caralho, gente, que foda! Mas, cara, as aparições dele... Porque, assim, eu lembro quando eu vi esse filme... Eu lembrei da cara do Will Wheaton, né, no caso, mas eu não sabia onde eu conhecia ele. Aí quando você veio com essa informação do Big Bang Theory, eu falei, caralho, sim, é ele mesmo. Porque o Sheldon odeia ele. E agora que a gente conversou bastante sobre esse filme aí, que é pesado, dá um gostinho amargo na boca quando a gente termina de assistir. Qual que é a sua notinha pra esse filme, Bolitz? 4. Ó, nota boa, hein? Minha nota pra esse filme é 4,5. Então, temos... 4,25 nossa média. Olha aí, hein? As coisas estão começando a melhorar, hein? Então, tô vendo uma luz no fim do túnel aí. Pel. E esse filme é um filme terror sem medo ou terror com medo? Eu fiquei sem medo nenhum. Sem medo nenhum? Boa. Eu também sem fiquei sem medão. E onde que as pessoas podem ouvir nossos outros episódios, além desse daqui que ela tá ouvindo agora? No Spotify, do Anchor, que agora é oficialmente um Spotify for Podcasters. Olha aí. Mas não sei se ele vai continuar. Tem um link do Anchor. Mas agora ele é um produto Spotify de verdade. No Amazon Music, no Castbox, no Google Podcasts. E também, se você quiser, é só procurar a gente lá no seu agregador de podcast, como Terror Sem Medo. Pra você nos encontrar também nas redes sociais, como que a pessoinha pode fazer? Só ir nas redes sociais, que a gente tá só no Instagram. Nas nossas redes sociais, Instagram. Terror Sem Medo 13, tudo junto. E também pelo e-mail. terrorsemmedo13@gmail.com. É isso aí. Em breve tem dancinha no TikTok. Tem nada. Brincadeira. Não vai ter, só tem Instagram e vai ter só Instagram pra sempre. E o que a gente vai ter no próximo episódio? A gente vai ter a visita de Shyamalan. Olha, o Shyamalan vai vir aqui. Vai vir. Delícia. E se você quiser assistir esse filme, ele tá só em aluguel Apple TV Plus ou aquele caiu do caminhão lá. E até o próximo Terror Sem Medo. E da próxima vez que sair pra alugar, não alugue um amigo.